Tranquilo. Boa noite a todos. O pessoal do fundo está conseguindo me ouvir? Se não tiver, é só levantar um pouquinho a mão que eu tento projetar um pouco mais a voz. É necessário que muitas vezes nós recordemos certos tipos de aspectos da doutrina espírita, né? Nós, em toda segunda-feira, nós costumamos trabalhar a questão do Evangelho segundo o Espiritismo, que é importante, mas é necessário que entendamos que a doutrina espírita ela se complementa através das suas outras obras. E às vezes é muito necessário que nós retornemos para as bases do ensino, para as bases do conhecimento. Então, essa noite nós vamos nos propor a trabalharmos os 5 bases do Espiritismo, também conhecido como os 5 princípios da doutrina espírita. A doutrina espírita inicia-se em 1857 através da publicação do Livro dos Espíritos, onde havia uma série de manifestações de cunho mediúnico em toda a Europa, e através daquela manifestação, o professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, também conhecido como Allan Kardec, uma encarnação sua de outrora vidas passadas, ele vai estudar aqueles fenômenos que estavam acontecendo na Europa. E através de um processo de uma espécie de curadoria, uma investigação do que estava acontecendo dentro da Europa, Allan Kardec vai sistematizar a doutrina espírita. Toda segunda-feira nós costumamos conversar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, que seria o aspecto moral da doutrina espírita. Mas é necessário que nós sempre recordemos as 5 bases do Espiritismo. Essas 5 bases do Espiritismo, elas não necessariamente são exclusivas da doutrina espírita. Essas 5 bases, elas existiram desde a antiguidade através de pensadores como Pitágoras, Sócrates, Platão, o próprio Aristóteles com a sua ideia do motor imóvel e outros pensadores no decorrer de todo o conhecimento humano. Então, quando nós conversamos sobre o ser humano, nós, desde que o ser humano se entende enquanto ser humano, ele se interroga: da onde que eu vim, para onde que eu vou, qual o motivo das coisas existirem. Desde que o ser humano é ser humano, nós apresentamos os nossos primeiros resquícios de religiosidade. Se nós formos pegarmos lá o período do Paleolítico, período antigo, nós vamos ter algumas esculturas que eram das Vênus ou das deusas primitivas, que seriam as primeiras manifestações que o ser humano estava traduzindo na forma de uma escultura a criação do sagrado. Se nós formos pegar as epopeias de Gilgamesh, nós vamos ter novamente ali uma questão mitológica trabalhando a questão do sagrado. Os antigos usavam isso como eles chamavam de cosmogonia, ou seja, a utilização do símbolo, do mito para a explicação do porquê que as coisas existem. Tão múltiplas eram as formas e os símbolos pelos quais o ser humano trabalhava o sagrado, desde a antiguidade até os tempos atuais. Ao passo de que, à medida que o ser humano vai criando todas essas formas e esses símbolos, vai ser justamente dentro do judaísmo que nós vamos ter a figura das primeiras grandes religiões monoteístas, dos primeiros judaísmos que vão surgindo, que vão trazendo a figura da existência de um Deus. Ou seja, antes haviam-se ideias politeístas que dentro do judaísmo eles vão significar e trazer a figura da existência de um Deus. E aí nós temos o primeiro princípio ou a primeira base da doutrina espírita, que é a existência de Deus. Entretanto, quando nós estudamos a doutrina espírita, o Deus que nós concebemos de acordo com o Livro dos Espíritos e com a doutrina dos Espíritos, ele não é um Deus que traz essas características humanas. Nós, quando nós analisamos tanto o Velho Testamento quanto outros tipos de culturas e formas de expressões religiosas, muitas vezes os deuses eles apresentam aspectos humanos. São deuses que, em certa maneira, eles se iram, ficam bravos. Quando nós pegamos, por exemplo, a mitologia grega, Zeus
se nós fôssemos traduzir para um aspecto moral de hoje, não seria um exemplo bom de moral, visto que ele tinha sérias questões extraconjugais e uma série de problemas. Então, os deuses, muitas vezes, eram a imagem e semelhança do homem, ou seja, o ser humano transpunha para a divindade as suas características, as suas ideias e os seus conceitos. A doutrina espírita, ela estabelece para a gente que o que é Deus? E aí nós recordamos da primeira questão do Livro dos Espíritos, que é Deus, causa inicial de todas as coisas. Então, dentro da doutrina espírita, Deus, ele vai ser representado como essa inteligência suprema, essa perfeição suprema que cria o universo e através dele tudo se manifesta. A partir dele, todas as leis, que nós também vamos encontrá-las dentro do Livro dos Espíritos, vão passar a existir. Então, o primeiro aspecto, ou a primeira base da doutrina espírita é a existência de Deus. Mas qual Deus? Não um Deus raivoso, um Deus colérico, mas uma síntese, uma expressão perfeita, uma causa suprema de todas as coisas que se manifesta e opera através das suas leis. Ou seja, um todo que se organiza e organizando cria o ser humano para ser co-criador do seu processo de criação. E aí surge o segundo aspecto que a doutrina espírita compartilha com outras vertentes de pensamento. Esse segundo aspecto nós chamamos da imortalidade da alma. E quando nós falamos da questão da imortalidade da alma, esse é um conceito que não pertence somente à doutrina espírita. Se nós formos pegarmos, por exemplo, as religiões hindus, eles trabalham um conceito que eles vão chamar de Atman, que seria esse sopro, essa centelha, que ela vai retornar ora por um princípio animal, ora por um princípio humano, até que ela vai adquirir uma espécie de uma perfeição. E aqui nós vamos ter uma diferenciação para conosco e com os hindus. Enquanto os hindus acreditam num processo chamado mentempsicose, o que quer dizer essa palavra, Luiz? Seria que, eventualmente, o Luiz, em uma outra encarnação, esse Atman, esse princípio, poderia animar, por exemplo, um lobo ou um coelho. Dentro da doutrina espírita, isso nós não concebemos, ou seja, o espírito ele sempre progride, a maneira que, quando nós adquirimos a consciência alminal, ou seja, essa capacidade de reflexão, trabalhar o simbólico e criar os significados, não tem como nós, por exemplo, voltarmos por um periquito ou um tipo de animal que tenha um encéfalo menos desenvolvido para que tenha essa experiência. Então, quando nós falamos do aspecto da imortalidade da alma, nós estamos falando de um aspecto de um espírito que ele vai animar esse corpo e ele vai trabalhar nessas sucessivas reencarnações até que ele adquira a perfeição. Quando nós falamos da questão da imortalidade da alma, também não é um conceito religioso. Quando nós, por exemplo, pegamos lá na Antiguidade da Grécia, os pré-socráticos, ou seja, todos aqueles filósofos que vieram antes de Sócrates, eles procuraram estabelecer o porquê do mundo existe ou o porquê das coisas se formavam. Alguns deles estabeleciam, o início de todas as coisas seriam os números. Outros vão dizer, o início de todas as coisas é a água, é o fogo, é a terra, até que surge a figura de um filósofo chamado Sócrates. E o que Sócrates vai ter de distinto de todos esses filósofos pré-socráticos? Ele trabalhava o conceito da psique. E o que é essa psique? É justamente isso que nós chamamos enquanto alma. É justamente isso que nos transporta à nossa noção de individualidade.
eu me entendo enquanto indivíduo, indivíduo que experiencia a própria existência. Essa alma que anima esse corpo, que impressiona lógica a este corpo, é justamente isso que constitui, pois, a nossa essência. Tomando, pois, aqui uma obra de Sócrates, como prova de que realmente seria Sócrates que inicia essa questão da alma, nos diz: a alma, portanto, nos ordena conhecer aquele que nos ordena conhecer nós mesmos. Quem, então, conhece uma parte do próprio corpo, conhece aquilo que lhe pertence, mas não conhece a si mesmo. Consequentemente, nenhum médico e nenhum mestre de ginástica, enquanto tal, conhece a si mesmo. Portanto, os camponeses e os artesãos estão ainda mais distantes de si mesmos, mas ainda estes não parecem sequer conhecer aquilo que lhes é próprio, e sim algo que está mais distante, segundo as diversas artes por eles exercidas. Se, portanto, a temperança, o conhecer a nós mesmos, nenhum desses é temperanças graças à própria arte. Se, portanto, que tem curar pelo corpo, cura-te que lhe pertence, mas não de si mesmo. Quem, além disso, tem cura das riquezas, não tem cura de si mesmo, nem daquilo que lhe pertence, mas algo mais distante. Quem, pois, acumula riquezas, não se ocupa daquilo que lhe é próprio. Então, se alguém ama o corpo, não ama mais do que as coisas que lhe pertencem. Ao contrário, quem te ama, ama apenas a tua alma. Sócrates vai iniciar algo que depois nós vamos ter em uma explicação um pouco mais palatável para nós, que seria a questão que nós vamos ver depois na figura de Jesus. Guarda o teu tesouro aonde o ladrão não roube, nem as traças devorem, nem a ferrugem corroa. Aonde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Ou seja, todas essas doutrinas, elas vão estabelecer a necessidade do se conhecer. Mas o se conhecer não naquilo que eu estou aparente, não o se conhecer as partes que me compõem, mas em conhecer a minha finalidade última, ou seja, a minha alma, aquilo que eu tenho enquanto potencialidade do ser. Então, primeiro aspecto, existência de Deus. Segundo aspecto, a existência da alma. O terceiro, meio que nós antecipamos eles. É um conceito que desde Pitágoras e desde outras religiões, elas tinham como nome da transmigração das almas, também conhecida como pluralidade das existências, ou seja, essa não é a minha primeira existência e também não será a minha última existência. Essa doutrina da reencarnação ou transmigração da alma se fazia presente, por exemplo, desde os pitagóricos, alguns cultos a Orfeu, dentro do próprio hinduísmo, algumas ramificações do budismo, ou seja, é um tema que, de certa forma, é partilhado por uma série de vertentes e doutrinas religiosas e filosóficas. E por que da existência da reencarnação? A reencarnação ela existe enquanto um processo em que eu vou experienciar a existência através dessa lente, dentro desse tempo e dentro desse espaço, e vou aprendendo. Em uma outra época, em uma outra religião ou região, eu vou experienciar a existência de uma outra forma, do ponto de que, através desses múltiplos pontos de vista que a reencarnação vai me trazendo, eu vou ganhando potencialidades e percepções diferentes da realidade.
A reencarnação não compreende como um castigo. A reencarnação não deve ser compreendida como um fardo, mas como uma possibilidade de experienciar a existência através de múltiplas lentes. E experienciando a existência através de múltiplas lentes, eu vou adquirindo o conhecimento. O conhecimento, ele não é somente adquirido através da leitura, mas ele é adquirido através da experienciação da realidade, ou seja, eu vivencio aquilo, experiencio aquilo e aquilo faz parte de mim, ao ponto de que eu modifico o mundo e o mundo me modifica, e modificando o mundo e me modificando, e trazendo esse processo de modificação para com uns e os outros, nós vamos cada dia mais compreendendo um pouco mais a verdade. E compreendendo essa verdade, nós vamos nos libertando das nossas ignorâncias. Das ignorâncias que eu trago daquilo que eu acho que eu sou, das ignorâncias que eu trago daquilo que eu acho que o próximo é. E à medida que nós vamos nos libertando dessas ignorâncias, que nós vamos adquirindo conhecimento sobre si mesmo, nós vamos nos aproximando mais de uma perfeição relativa. Não uma perfeição absoluta, mas uma perfectibilidade. Primeiro aspecto, existência de Deus. Segundo aspecto, existência da alma. Terceiro aspecto, pluralidade das existências. Quarto aspecto, comunicabilidade com os espíritos. O que quer dizer essa palavra, Luiz? A comunicabilidade com os espíritos, também conhecido como processo mediúnico, é o meio pelo qual nós encarnados intercambiamos informação com os desencarnados. E, novamente, não é um tipo de conhecimento exclusivo da doutrina espírita. Quando nós vamos conversar ou nós vamos conhecer um pouco mais, tanto das religiões ancestrais da África ou de algumas regiões do Oriente, era muito comum a existência dos espíritos familiares, ou seja, havia-se a ideia de que determinado parente ou ancestral que eventualmente faleceu tinha a possibilidade de se comunicar com seus descendentes, lhe trazendo informações do outro mundo. Ou seja, esse processo de comunicação com os espíritos ou com os daimons, segundo nos diz Sócrates, ele vai conhecer esse primeiro processo em que o ser humano vai ter o seu intercâmbio com o sagrado. Outra coisa que também compreende esse processo de comunicabilidade com os espíritos eram os sonhos. Através dos sonhos, os primeiros povos e os seres humanos iam tendo seus primeiros contatos com o mundo espiritual estando encarnado. E através desses primeiros contatos, eles iam trazendo as primeiras informações e trazendo essas primeiras informações, estabelecendo as suas comunidades. Ou seja, o intercâmbio com os espíritos, quer seja através do processo mediúnico, quer seja através do processo do sono, ele constituía este processo de intercâmbio, onde os encarnados iam aprendendo com os desencarnados. Tanto que isso que nós comentamos, nós vamos encontrar dentro do livro dos médiuns e dentro do livro dos espíritos, que no processo do sono, a nossa alma ela vai ter uma espécie de um afrouxamento com relação ao corpo e ela vai ter uma percepção um pouco mais esclarecida do que quando limitado pela matéria, quando limitado pelo processo de encarnação. Esses aspectos todos, que nós vamos tendo em diversas religiões, em diversas doutrinas, em diversos pensamentos filosóficos, todos eles vão se amalgamar e em 1857 Kardec escreve o Livro dos Espíritos. Só que está faltando aqui um conceito. E qual que é esse conceito? Pluralidade dos mundos habitados. Um dos grandes problemas que nós, enquanto seres humanos, temos é que nós acreditamos que o mundo e o universo foi feito exclusivamente para nós.
E qual que é a questão? Se eventualmente a ciência vier a comprovar que existe vida fora deste universo, e quando nós estamos falando disso, nós estamos falando da ciência material, e quando nós estamos falando de vida, poderia ser tanto vida complexa quanto uma vida um pouco mais simples, como que as religiões vão lidar com esse aspecto? Como que as religiões vão lidar entendendo que o planeta Terra não é o umbigo do universo, que nós não somos a espécie suprassumo, que ela é a menina dos olhos de ouro de Deus. A doutrina espírita nos traz esse aspecto de que a vida permeia o universo. Nós não somos privilegiados enquanto a existência. Esse planeta é uma morada e uma escola dos tantos mundos que existem no universo. Esses tantos mundos que povoam os universos, que eventualmente, através do processo da encarnação, através do processo do desencarne, muitos dos irmãos que vieram avançar o conhecimento deste planeta, possivelmente vieram de outras Pleiades, vieram de outros lugares. A possibilidade da existência da pluralidade dos mundos habitados nos traz uma humildade existencial, ou seja, nós não estamos sozinhos nesse universo e nós não somos a melhor nem a pior espécie desse universo. Somos vida querendo compreender vida e participando da criação. E através desse processo da participação da criação, nós vamos entender uma outra questão, a imortalidade da alma. Ou seja, não basta que exista uma alma, essa alma ela é imortal. E sendo imortal essa alma, ela possui um princípio. Ou seja, a partir do momento que o princípio inteligente se individualiza, percebe a sua própria existência, se entende enquanto um ente, aquilo que existe, aquilo que procura, ali surge o espírito. E esse espírito passa a ter um princípio, mas não um fim, pois a sua causa, aquilo que lhe constitui, não perece. E não perecendo, ele é imortal, não eterno, porque eterno é aquilo que não tem um começo, mas passa a ter um princípio e caminha às luzes da imortalidade, às luzes da compreensão maior do ser. Esses aspectos que nós comentamos, eles vão estar presentes nas mais diversas religiões. Eles vão estar presentes nos mais diversos campos do conhecimento. E a doutrina espírita vem para unificá-los e para juntá-los. A doutrina espírita não é detentora da verdade última e a finalidade última da existência, mas é um caminho que nos permite olharmos a existência através de uma outra lente. Ao percebermos que aqueles que nós amamos não serão condenados a um lago eterno, ao percebermos que Deus, em sua infinita bondade, permite com que nós sempre tenhamos a oportunidade de aprendermos mais da onde nós paramos. E esse processo educativo em que eu modifico o mundo e o mundo me modifica, permite que nós cada dia mais vamos progredindo. Nós começamos a falar sobre Sócrates e eu vou falar mais um pouquinho sobre ele. Sócrates, ele traz a sua filosofia de uma maneira tão bonita, porque ele é um dos poucos filósofos que ele necessariamente vivenciou aquilo que ele pregava. Sócrates, assim como Jesus, não deixou nada escrito. Sócrates, assim como Jesus, foi condenado injustamente. Sócrates foi condenado pois estava sendo acusado de estar corrompendo a juventude grega da época. E Sócrates, numa das obras mais bonitas, chamada Apologia, e Fédon também é bom, mas eu prefiro Apologia, a palavra final dele, nesse livro, ela é um verdadeiro tratado sobre o Espiritismo. Ele vai dizer o seguinte: vós também, senhores juízes, deveis bem esperar da morte
e considerar particularmente esta verdade. Não há para o homem bom nenhum mal que na vida quer na morte, e os deuses não descuidarão do seu destino. O meu não é feito do acaso, vejo claramente que era melhor para mim morrer agora e ficar livre das fadigas. Por isso é que a advertência nada me impediu. Não me insurjo absolutamente contra os que voltaram contra mim ou me acusam. Verdade é que não me acusam e me condenam com esse modo de pensar, mas a sua suposição de que me causam dano. Nisso merecem censura. Contudo, só tenho um pedido que façais. Quanto aos meus filhos, quando crescei, castigá-los, atormentá-los e fazei as mesmas coisas que eu vos fiz. Se achardes que eles cuidam mais das riquezas do que das outras coisas da virtude, se estiverem supondo o teu valor, que não tenham, repreendê-los, como eu vos fiz, por não cuidaram do que devem e por suporem méritos sem los tê-lo. Se vos fizerdes, eu terei recebido a justiça de vós. Eu e meus filhos também. Bem, é chegada a hora de partirmos, eu para a morte e vós para a vida. Quem segue melhor rumo? Se sou eu que estou indo ou vós que estão ficando, somente os deuses o sabem. Sócrates, nesse tratado, ele vai justamente entre o filosofar, entre o pensar, entre o raciocinar, entre o questionar e viver uma vida. Sem isso, ele preferiu realmente ser condenado. Se era para ser condenado por pensar, que seja, pois, condenado, mas não uma condenação a uma existência fugaz, pois Sócrates percebia que ele precisava pensar, o filosofar fazia parte do seu ser. Quando a doutrina espírita estabelece como uma doutrina de características morais, filosóficas e científicas, ela nos está traduzindo justamente isso, a necessidade de estarmos sempre questionando, a necessidade de estarmos sempre estudando. Estudando o que, Luiz? Estudando tudo. Porque o estudo de todas as coisas nos permite enxergarmos os objetos e a existência através das múltiplas lentes. E o estudo de nós mesmos nos permite nos corrigirmos e entendermos que nós não nos entendemos e que eventualmente não entenderemos o próximo. Se existe, pois, uma sintetização que também Sócrates fala, que tudo que existe, existe por causa daquilo que é justo, para aquilo que é belo e daquilo que é bom. E é justamente isso que Jesus vai nos estabelecer. Essa necessidade dessa procura por uma beleza, por uma existência com maior sentido e uma existência com maior significado. Entretanto, se essa existência se alicerçar única e exclusivamente em mim, será uma virtude cega, será um vício. É necessário que o conhecimento flua para com todos nós, assim como é necessário que o amor, enquanto ação e não enquanto sentimento, flua para com todos nós. O último alicerce que a doutrina espírita nos traz é o amor como o único caminho para a redenção. O amor como o único caminho para que nós possamos compreender que nós não nos compreendemos, para que nós possamos compreender que não compreendemos o próximo. Mas não é porque nós não compreendemos que nós não tenhamos que nos esforçarmos para criarmos laços. E criando esses laços, que tenhamos múltiplas visões de mundo e que essas múltiplas visões de mundo, essas pluralidades de existências, possam cada dia mais nos aproximarmos de uma perfeição relativa. Uma boa noite a todos.